Olá, eu sou Adriana Carranca, eu sou jornalista e hoje aqui no podcast Lugar de Escuta eu entrevisto uma pessoa que é muito especial, cujo trabalho eu acompanho há muitos anos, há décadas, com quem eu tive a honra de trabalhar, com quem eu aprendi muito durante esses anos de trabalho na redação do Estadão e que é um dos maiores, se não o maior especialista em criminalidade no Brasil, é autor de República das Milícias, que conta a história de como os milicianos chegaram ao poder no país. Antes disso, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que foi escrito com a Camila Nunes Dias. E esse último livro, que é absolutamente imperdível, A Fé e o Fuzil, lançado pela editora Todavia. Bruno Paes Manso. Que alegria ter você aqui, meu amigo, meu colega de trabalho. Muito obrigada pelo tempo. Imagina, um prazer poder trocar uma ideia com você. Pena que a gente não está junto. Você está em Nova York e eu aqui em São Paulo. Queria estar do seu lado. É verdade. Conexão Harlem-São Paulo. Bruno, esse podcast, como o nome diz, é o seu lugar de fala e o nosso lugar de escuta. Então, eu queria começar perguntando para você o que você gostaria, né, de toda essa trajetória riquíssima que você tem de estudo da criminalidade, dos homicídios no Brasil, das milícias, de toda essa ascensão do crime organizado no Brasil. O que você gostaria que as pessoas ouvissem, né? Porque é um tema sempre tão difícil, que as pessoas sempre esperam respostas muito rápidas e fáceis, né? Preto no branco, e é um assunto tão mais complexo. Eu queria que você falasse um pouco do que você gostaria que as pessoas entendessem e realmente escutassem dessa sua área de expertise. Adriana, eu acho que talvez essa cena da violência é um assunto que é tido como de mau gosto, porque a violência é muito desagradável. Quando a gente vive numa cidade como São Paulo, e eu sou testemunha porque comigo funcionava dessa forma, a gente prefere evitar o assunto. Então, comigo sempre funciona assim, alguém chega falando de assalto, de roubo, eu meio que procurava evitar falar a respeito, porque senão a cidade fica insuportável, você vai criando um certo medo de andar nas ruas, um certo receio, vai formando sentimentos negativos de raiva e de tudo isso. Então eu sempre achei um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo é um assunto que a gente não pode fingir que existe, a tendência é a gente fingir que não existe, para que a vida se torne mais tranquila e suportável. Então quando eu comecei a escrever sobre isso, né, e aí talvez o meu lugar de fala, ou do meu local de apuração, do centro, muito vendo de uma certa maneira meio assustado mesmo, porque é aquilo que a gente tem medo, assalto e tudo mais. Eu tentei mergulhar de uma forma cuidadosa e a partir da conversa de pessoas que praticavam assaltos, praticavam homicídios, praticavam chacinas, na mesma cidade que eu vivo, que enxergavam as coisas de uma forma muito diferente, mesmo morando 5 quilômetros da minha casa, e que compartilhavam uma forma de ver as coisas que eu não fazia ideia que existia na minha cidade. E, ao mesmo tempo, para mim foi muito interessante ouvir e entender, né, essas cenas. Então, a violência eu enxergava como a loucura, como a irracionalidade, como a crueldade. E existe uma certa racionalidade, mesmo que seja cruel, muitas vezes, que a gente precisa encarar e entender como é que ela se forma para lidar com ela de uma forma mais madura e mais eficaz e mais construtiva, né? Exatamente. As pessoas tendem a lidar com a questão da violência muito no Brasil, né, com uma reação também violenta, né, e de punição, né, olhar para o combate à violência como uma coisa de punição ostensiva, né, de policiamento ostensivo, e realmente me parece ser muito mais complexo, né, a solução para essa questão do que simplesmente você ter uma guerra, que é o que acontece em muitas comunidades do Brasil. E você que cobre guerra e cobriu guerra e vem cobrindo há tantos anos, né? A gente no Brasil, apesar de não sermos um país em guerra, somos o país com maior quantidade de homicídios do mundo, né? E a gente fica se perguntando por que a gente mata tanto, né? Inacreditável. Por que tem tanta gente se matando? E às vezes a gente
para lidar com a questão da violência nos centros urbanos, a gente passou a se enxergar em guerra contra uma parte da população, né? Contra as pessoas que nos dão medo, muitas vezes concentradas, que vivem em alguns bairros, têm uma faixa etária, uma raça específica, então negros, pobres, moradores de periferias. Sim. A gente manda o patrulhamento ostensivo para prender e muitas vezes usar da violência nesses lugares, eles passam a ser vistos como inimigos e muitas vezes vestem a carapuça dos inimigos e enxergam o Estado como um Estado inimigo e produz uma série de ciclos de violência e de problemas com o qual a gente não consegue sair, né? A gente fica meio que nesse looping eterno, né? Como se essa guerra fosse levar a algum lugar e essa guerra só produz autodestruição, né? Até porque você falou uma coisa importante, né? Como essas comunidades enxergam o Estado, porque muitas vezes o Estado sobe a favela só com o caveirão, né? Então é o único estado que essas pessoas conhecem muitas vezes, né? Eu me lembro lá em São Paulo, a própria geografia da favela, ela impede, né, coleta de lixo, corpo de bombeiros, né, uma série de serviços que a gente tem nos bairros e que elas não chegam na favela e a imagem que as pessoas têm realmente é da polícia entrando para matar, né, ou entrando para uma operação violenta, e é essa imagem com que muitas crianças crescem, né? Você viu isso nessas comunidades? É um paralelo entre todas as comunidades? Eu acho que no Rio isso é mais forte, no Rio isso é mais presente. O tipo de crime no Rio é mais ostensivo e armado e tem o objetivo de controlar o território para ganhar dinheiro nos territórios que eles controlam. Então, por causa desse modo de agir, a polícia também entra como se estivesse entrando num território inimigo, com caveirão, fuzil, atirando às 7 da manhã quando as pessoas estão indo na escola. E as operações policiais fazem parte da rotina do patrulhamento da polícia carioca e fluminense, né? Em São Paulo é diferente. Em São Paulo a gente tem uma história diferente das periferias, tem um Estado muito mais presente, né? E as próprias configurações dos bairros são mais planos e mais abertos para ruas e para ingresso de equipamentos públicos, mas a gente tem uma violência policial muito forte também concentrada nesses lugares. A violência da polícia do Rio é maior, sempre foi maior, a de São Paulo era grande, melhorou um pouco, principalmente depois que os policiais passaram a usar as câmeras no uniforme. Com a entrada do Tarcísio, isso regrediu, mas a Polícia de São Paulo hoje é a 24ª polícia mais letal. Existem 24 polícias no Brasil mais letais que a paulista. Isso no Brasil, no Brasil, só no Brasil? Só no Brasil. A do Rio é a terceira em termos proporcionais. Isso em termos proporcionais, de taxa por 100 mil habitantes. A primeira é do Amapá, a segunda é do Rio, depois vem da Bahia, e Bahia e Rio intercalando. E São Paulo está em 24º lugar. Não significa que a polícia de São Paulo não seja mais violenta. Continua violenta, a gente viu o que aconteceu no Guarujá. Agora, o escândalo é que existem 23 polícias no Brasil mais violentas que a paulista, né? Para ter uma ideia como isso virou um problema nacional. Uau! E vários bairros, né? Isso começou a se espalhar também pelo Brasil. Né, a questão das gangues prisionais e das facções. Hoje o Brasil tem mais de 50 facções criminais em todos os estados. Tem sua gangue local e uma aliança com o primeiro comando da capital, PCC, o Comando Vermelho, e algumas vezes tem conflitos nesses lugares, muitas vezes tem grupos milicianos já atuando nos estados, então ganhou uma configuração muito conturbada, né? A gente viu a violência no Nordeste explodiu muito, né? Muito. Também. Muito, nos muito. últimos Principalmente anos. Depois dos anos 2000, quando o PCC se nacionalizou e passou a vender droga no atacado, ele deu uma mexida na cena criminal, né? E muitas praças passaram a vender drogas e usar armas como não faziam antes. Isso fez com que houvesse uma transformação das cenas no Norte e no Nordeste, principalmente. E o que espanta é isso, né? A política pública, a política de segurança pública, ela não resolveu essa criminalidade, né? Hoje, como você falou, parece que até ela aumenta, né? E eu me lembro de uma reportagem que você fez, de uma análise que você fez sobre a redução do crime em São Paulo e o governo celebrando essa redução e, no entanto, a sua análise era de que essa redução tinha ocorrido por conta de um arranjo entre as próprias facções. Desculpa, não, acho que não era em São Paulo, era no Rio, se eu não estou enganada, quando houve um arranjo entre essas facções
E eu já vi reportagens suas também falando da própria organização do PCC em São Paulo, como ela acabou também reduzindo crimes ditos talvez domésticos, né? Porque eles não queriam chamar a atenção da polícia, como eles acabaram organizando um pouco, comandando até que crimes poderiam ser cometidos e por quem. Quer dizer, não necessariamente essa redução ocorreu por uma ação do Estado, tanto em São Paulo quanto no Rio. Esse é um assunto que é sempre necessário abordar com cuidado. Eu tinha um amigo meu, o Coronel José Vicente da Silva, que é um coronel da Polícia Militar da Reserva, Eu me lembro. e sempre que entrava nesse tema, ele falava, então por que vocês não dão o Nobel da Paz para o Marcola, se foi isso que aconteceu de fato, como vocês estão falando? Claro. Provocando nesse sentido, né? E o que a gente fala, né, e o que a gente tenta mostrar, não só eu, mas hoje tem uma literatura acadêmica entrando nesse debate, encarando esse debate, é como o PCC, a partir de determinado momento, principalmente depois do final dos anos 90, ele passa a usar esse discurso antissistema de que o crime fortalece o crime, a gente precisa se unir para bater de frente com o sistema que nos oprime, para criar uma organização e uma rede de criminosos que passou a ter menos custos por ser menos conflituosa e mais lucro por ser mais previsível. Então eles criaram uma forma de ver o mundo do crime de uma forma mais profissional, menos custosa e mais lucrativa, transformando o comportamento nessas cenas criminais que viraram muito mais lucrativas. Eles chegaram a partir dessa organização, dessa capacidade de gestão na América do Sul, na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, passaram a exportar drogas e fez com que o Brasil se tornasse um grande corredor mundial de exportação de drogas. Uau. E ao mesmo tempo passou a vender drogas em outros estados. E nos outros estados o PCC levou a guerra e o conflito. Então, quando você tem mercados que disputam e concorrem entre si, facções que concorrem entre si, como começou a acontecer em vários estados, no Rio Grande do Norte você tem o Sindicato do Crime, no Norte, no Amazonas você tem a FDN, no Acre você tem o Bonde dos 13, você tem uma série, e o próprio Comando Vermelho passou a se aliar a outras facções. Quando você tem um mercado competitivo, essa competição é exercida à bala. Então, ao mesmo tempo que o PCC conseguiu rearranjar o crime e virar uma agência reguladora do mercado de drogas de São Paulo, ele exportou a violência para outros lugares a partir do momento que encontrou resistência nesses outros mercados. Então, o que a gente viu foi uma explosão no Norte e no Nordeste de mortes. Embora aqui tenha diminuído. Exatamente. Você tem essa visão estratégica, né, de você regulamentar o mercado de drogas paulista que vai permitir mais lucro. Só que quando você encontra resistência e grupos que estão dispostos a bater de frente com esse poder, eles vão para cima e vão para a guerra. Então não é que eles sejam pacifistas, eles querem ganhar dinheiro e querem organizar esse mercado, né? E tem conseguido, que é surpreendente, a partir das prisões, né? Sim, é quase uma corporação, não pacífica, obviamente. Mas os cartéis mexicanos e os cartéis colombianos, por exemplo, podem ser mais comparados com corporações, com grandes corporações. O PCC, isso que é interessante, o Gabriel usa a metáfora da irmandade, né, da maçonaria. O que eles são é principalmente uma agência reguladora do mercado. Eles têm uma burocracia que estabelece regras, comportamentos e normas, punem os desviantes para tornar o mercado do crime, que é controlado a partir do interior das prisões, porque você tem um entra e sai de criminoso na prisão o tempo inteiro, e ele precisa prestar conta do seu comportamento do lado de fora. E quando você não corre com o crime, como eles próprios dizem, você é punido, cumpre a pena numa prisão de inimigos, que é muito mais difícil você cumprir. Então você acaba criando um mecanismo de produção de comportamentos mais profissionais no crime, que funcionaram em São Paulo, né? Que acabou funcionando em São Paulo, sempre com esse discurso, olha, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema e a polícia. E acabou criando uma nova forma de exercer a carreira criminal em São Paulo, né? E, Bruno, agora você descobriu um outro mundo, né, com esse novo livro, Com a Fé e o Fuzil. Você descobriu um outro mundo, assim, completo, que acho que é desconhecido para a maioria das pessoas. Eu tive em 2015, em Vigário Geral, e já me chamava a atenção esses símbolos, a estrela de Davi, que você menciona no livro, na caixa d'água, a bandeira. Tinha uns grafites também do personagem que você relata, né, do Peixão, que depois se tornou Arão, né, a faixa de Gaza, que era essa divisão entre as favelas, né? E como é que conta um pouco desse novo universo do crime que você descobriu aí na reportagem de campo, né, desse novo livro?
Eu já acompanhava, Adri, isso há muito tempo, porque como eu tinha que entrevistar homicida, matador, traficante, como eu falava com eles sobre o crime que eles praticavam, é um assunto muito delicado que a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar, né, e de ter confiança suficiente para eles contarem coisas que podem levá-los à prisão. Isso sempre foi um desafio eterno para mim fazendo esse trabalho. Claro. Por causa disso, muitas vezes eu falava com ex-traficantes, ex-matadores, ex-policiais de grupos de extermínio. Esse era um caminho, porque a partir do momento que eles se convertiam, eles se sentiam à vontade para falar sobre o passado, porque a própria transformação era justificada, né, pelo fato deles antigamente, na vida anterior ao renascimento em Cristo, eles estarem sendo influenciados pelo diabo, eles estarem no caminho torto, e a própria vida pregressa, né, violenta, de homicídios e crimes, quanto mais fosse, maior era o milagre de Deus na vida e na transformação que eles vivenciaram. Então não existia muito tabu para falar sobre isso, né? Existia, claro, um pouco, mas também eles falavam já numa outra estrutura mental, né? Numa nova forma de ver a vida, se sentindo renascidos na religião, né? Na religião pentecostal quase sempre. Então eles falavam sobre aquele que havia morrido já, né? Aquela pessoa que antes não estavam juntos de Deus, tal. E eu sempre gostava demais dessas histórias, né? Porque eram histórias incríveis, né? Pessoas que tomaram vários tiros, que sobreviveram. E, sobretudo, pessoas que tinham transformado a cabeça muito rápido, né? Então eram pessoas que estavam no veneno daquele dia a dia do crime, cruéis muitas vezes, né? E sádicas, e tinham rompido com amigos, com parentes, viviam na correria por causa dessa vida muito egoísta, material e tudo mais. E a partir do momento eles passam a viver uma mega depressão e perceber o vazio que tinha se tornado a vida deles. E a partir desse fundo do poço, eles meio que renascem a partir de uma série de instrumentos que eram oferecidos pelas igrejas, pelos pastores e pelas lideranças, que acabavam falando e tocando fundo no coração dessas pessoas que se transformavam, né? E eu achava tudo isso muito fascinante, assim, porque era como se instalasse um novo software na cabeça dessa galera. Depois de uma semana, eles mudavam o comportamento, né? Passavam a viver de uma outra forma. Sim. E eu ficava pensando, bom, a gente às vezes leva 10 anos para ensino fundamental, ensino médio, e para a pessoa aprender e ser educada, é uma batalha. E esses caras, eles, a partir do momento que eles sofrem a metanoia, né, que eles chamam, que eles renascem em Cristo, eles mudam o comportamento em uma semana, é como se eles tivessem instalado um novo software. Para mim, isso sempre foi fascinante. E eu sempre gostei muito dessas histórias, e vinha colecionando muito essas histórias. Sim. Mas a partir do... E eles usam mesmo, né, Bruno, essa terminologia do renascimento, do renascido, né, born again. Total. Nascido de novo a partir do batismo adulto, né? E é uma forma de auto-perdão também, né? É fundamental, né? Você perdoar a si mesmo e perdoar aqueles com os quais você tinha conflitos e problemas. Eu me lembro de fazer uma entrevista na época daquelas grandes rebeliões da Fundação Casa, hoje Fundação Casa, na época era FEBEM, você cobriu isso também, e era uma pessoa da Associação de Mães de jovens internos, e eu falei, puxa, estava falando alguma coisa dessas igrejas evangélicas, né? Poxa, um pouco da exploração, muitas vezes, de algumas igrejas, né? Tirando o dinheiro das pessoas que já têm tão pouco, e ela falou, filha, não mexe nisso, é a única coisa que ainda segura a molecada de não ir para o tráfico, é querer ser pastor, né? Acaba sendo também a própria igreja um espaço de convivência que o Estado não dá, um espaço de música, né, de fazer amigos, de perdão, né, é um espaço realmente em que acaba que as pessoas veem um benefício naquilo para os seus filhos, né, e no fim das contas o que as pessoas querem é isso, né, estão buscando alternativas para os seus filhos que não seja a violência. Como é que você viu isso, essa presença tão massiva, né, das igrejas nas periferias? Muito, 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 e ao mesmo tempo eu sempre vi isso com muito respeito, né, Sim. até por
lidar nessa cena muito violenta e muito cruel. Eu via, talvez, o que mais me chamava a atenção, Adri, você sabe que eu comecei entrevistando matadores, eles justificando porque eles matavam, quem merecia morrer, explicando tudo isso, e para mim era muito impressionante ver esse discurso da vingança, que era muito comum nos matadores, sendo desconstruído por um novo discurso religioso, né? Então essa capacidade de desconstruir o discurso da vingança e construir um outro novo discurso. Para mim isso sempre foi muito fascinante, sempre vi com muito respeito, mas isso também começou a me chamar a atenção de uma forma diferente, e o caso do Complexo de Israel é um ponto importante, e o bolsonarismo também, a partir de 2014, 2015, a cena política se transforma no Brasil e passa a me chamar a atenção para um outro enfoque, que é o momento que esse discurso religioso, ele deixa de ser um instrumento pessoal para mudar a sua vida privada e para lidar com suas questões privadas, familiares, e que passam a existir em diversas famílias, a ajudar diversas famílias na periferia, ele deixa de ser restrito ao ambiente privado, da crença privada, da religião, para virar um instrumento público e justificar o poder e a autoridade das novas lideranças que tentam se impor pelo discurso religioso. Porque você já tem um crescimento muito grande da religiosidade pentecostal. Em 2015, eles já eram mais de 20% da população, continuavam crescendo, por oferecer instrumentos para lidar com a miséria urbana. Então, as igrejas surgem como esse instrumento para os pobres lidarem com a miséria, criar redes de apoio e uma mentalidade mais ligada ao autocontrole, a comportamentos mais modernos, de obediência e ingresso no mercado de trabalho e tudo mais. Apesar da igreja já vinha se espraiando por causa disso, e as lideranças passam a usar essas novas crenças para produzir poder e obediência, que é o caso do Peixão, no Complexo de Israel, que é o caso mais escancarado. Ô Bruno, explica para a gente, né, para quem está ouvindo, o que é o Complexo de Israel. Eu super recomendo, vocês vão entender no livro, mas dá uma palhinha assim, do que é, para quem não conhece, o que é o Complexo de Israel. O Complexo de Israel é um conjunto de favelas formado inicialmente por Vigário Geral e Parada de Lucas, que eram duas favelas que brigavam entre elas, porque de um lado, em Vigário Geral, tinha o Comando Vermelho, e em Parada de Lucas ficava o terceiro comando. E a divisa dessas favelas era a faixa de Gaza, porque tinha conflitos permanentes. Eram favelas vizinhas e que muitas vezes moradores de um lado estudavam na escola do lado, porque são muito próximas. Sim. E a partir do momento que essa rivalidade no crime começou a acontecer, eles tiveram que mudar de escola. Foi uma confusão muito grande. Parentes não se visitavam, apesar de morarem em comunidades próximas, meio Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, assim, uma coisa maluca, né, nessa época. E aí, Vigário Geral foi tomada pelo terceiro comando puro, na época, e o Peixão foi se tornando uma liderança importante. E o Peixão, outro livro que trata muito bem disso é o livro Traficantes Evangélicos, da Viviane Costa, que é uma das personagens do meu livro, inclusive, que ela é uma pastora da Assembleia que frequenta e dá aulas de Bíblia em Parada de Lucas. E a partir do momento que o Peixão ele passa a assumir o comando da favela, ele tem um sonho com Deus, dizendo que ele deveria expandir o território. E ele passa a se enxergar como um ungido de Cristo, como se fosse um profeta, ou uma liderança do Antigo Testamento. Inclusive passa áudios de mensagens antecipando a invasão do local, proíbe a venda de crack na região, passa a pintar salmos bíblicos nos muros, vende só maconha hidropônica, né? no bairro, ele passa a ter uma redução de dano. Isso eu não sabia. Eu lembro dos grafites no Vigário. E passa a fazer obras, inclusive, obras públicas, assim. Mas teve o episódio também de proibir as outras religiões, né? Também, além do que... A religião católica, você tinha muito São Jorge, né? Sim. Que tinha muito... Candomblé muitas também. pessoas candomblé, e ele proíbe isso, né? Proíbe e expulsa alguns pais de santo, mães de santa, proíbe o uso de branco, e isso se estende na Baixada Fluminense, pelos traficantes do terceiro comando puro. E nesse contexto do Rio, onde você tem quase uma fase pré-moderna, porque você não tem um Estado republicano que exerce o monopólio legítimo da força e garante a lei para todas as comunidades. Lá, cada comunidade tem seu rei, Sim. seu dono do morro, que estabelece suas próprias regras, né, como se fosse um feudo
local. E você tem facções rivais, o Comando Vermelho de um lado, o Terceiro Comando Puro de outro, as milícias de outro, os amigos dos amigos de outro, você tem essa confusão toda. E ele passa a usar esse discurso religioso para legitimar a sua autoridade como se ele representasse um tipo de poder ligado ao bem, ligado a Jesus. Um enviado de Deus. Um enviado de Deus, e passa a usar essa visão mágica, a interpretação que ele faz da Bíblia, para dialogar com essa nova cultura pentecostal que de alguma forma funciona. Porque os milicianos também passam a reproduzir e passam a usar esse discurso, porque eles são fardados, representantes do Estado, em tese são violentos, mas representando o bem, numa guerra do bem contra o mal. O bem, sim, que é muito, né, é o que permeia todo o imaginário, né, dos evangélicos, é essa guerra do bem contra o mal, né? Entre missionários que olham para o mundo muçulmano, por exemplo, como o mal, né? Por que no mundo muçulmano tem violência contra a mulher? Porque eles estão sob a força do mal, né? Sim. E é interessante, porque aí quando você converte, isso passa a ser perdoado, né? Então eles usam também muito esse discurso no mundo missionário para você sair desse lugar de guerra, de violência que você se encontra, você se converte ao cristianismo e você sai da escuridão e passa para o lado do bem. Exatamente. Permeia-se todo o discurso, né, dos evangélicos. Isso, e aí em algum momento aqui no Brasil, principalmente depois das redes sociais, esse discurso de alguma forma se conecta com outros discursos de conflito e de guerra. O discurso da batalha espiritual e a iminência do fim do mundo, esse discurso escatológico de que o mundo está prestes a acabar e que a gente precisa ampliar o exército de Jesus antes que o mundo acabe, trazer o máximo de pessoas para o nosso lado para fazer o bem. Na verdade, a intenção é boa, mas que permite uma série de distorções e uma série de justificativas para o uso da violência, inclusive. E essa guerra Sim. do bem contra o mal passa a justificar, inclusive, ilegalidades. Como disse já o Edir Macedo, né, em algum momento, para Jesus, até gol de mão vale. Então, se você tem a Bíblia, que é a principal lei sobre todas, divina, ela está acima, sobretudo, inclusive, da Constituição. Então, se você vai contrapor questões mágicas, impossíveis de ficarem somente no racional, mas quando você passa a enxergar o mundo a partir dessa ótica, o mágico entra na política e você passa a justificar atrocidades ou absurdos. Sim. A partir desse discurso mágico, né? Dessa guerra do bem contra o mal. Então você Sim. desconstrói a racionalidade na política e torna a política uma outra coisa, né? E você falou dessa relação com o governo Bolsonaro também. A gente via muito, né, nas passeatas e atos de apoio ao ex-presidente, bandeiras, né, de Israel, que era uma coisa também nova para muitas pessoas, né? Como é que você relaciona o fenômeno da tomada do poder, né, da chegada ao poder do ex-presidente Jair Bolsonaro com esse fenômeno que você viu ali no Complexo de Israel? Eu acho que começa a fazer, Adri, isso é interessante, começa a ter um momento da nossa história, né, que a Nova República começa a fazer água, né? A Nova República, por sinal, foi formada a partir da Igreja Católica. A partir do apoio da Igreja Católica nas comunidades eclesiais de base, no novo sindicalismo, que é a base do PT nos anos 80 em São Paulo. E no Brasil, né, você tem uma série de comunidades espalhadas pelos estados que estava respaldada na teologia da libertação, que enxergava o papel dos movimentos sociais e o papel dos pobres, eles se diziam junto dos pobres, o papel de se organizar, de criar uma consciência para pressionar o Estado por direitos. E você, assim, aplicar uma ação reformista, que tornasse a sociedade mais justa. E, ao mesmo tempo, as empresas mais justas também, pelo novo sindicalismo, que você conquistasse, a partir da organização popular, uma série de direitos. Isso faz parte da formação da Nova República e do pós-ditadura militar nas cidades, né, na modernidade. Vai chegando os anos 80, 2000, 2010, as pessoas passam a ver o Estado com muito ceticismo. É muito difícil ela sobreviver nas cidades dependendo de um Estado quebrado, que
tem escolas públicas ruins, é um sistema de saúde ruim e moradia também insuficiente. E num mundo moderno, nas cidades, que se você não tem dinheiro, você tá ferrado. Quem não tem dinheiro, dança, pode morrer, pode passar fome, pode morar na rua. Não adianta simplesmente se organizar coletivamente para pressionar um Estado quebrado ou empresas que ruíram. As multinacionais ou uma carreira numa empresa também deixou de ser sonho para as pessoas. O empreendedorismo virou a opção. Você precisa descobrir formas de ganhar dinheiro por conta própria. As facções, por um lado, organizam esse universo de empreendedorismo no crime a partir das prisões, de um lado muito masculino, inclusive, e de revolta do mundo do crime. Mas eles organizam e trabalham com essa ideia de prosperidade na cena criminal. Os evangélicos também trabalham com a ideia de prosperidade, de construção de rede, de valorização do consumo e de organização dessa capacidade de você competir num mercado onde esperavam que você vivesse na miséria. Então você tem uma visão mais liberal e neoliberal a partir desse novo movimento. E ao mesmo tempo o Estado, ele deixa de ser visto como aquele que vai resolver a vida das pessoas. O Estado, ele passa a ser visto por esse novo grupo como um aliado que vai agenciar os negócios daqueles que participam do Estado e que tomam o Estado. Então, ao contrário, vamos dizer, da Nova República, que você ia assumir o governo e assumir a política para criar um Estado e uma sociedade mais justa, uma grande Dinamarca, tornar o Brasil uma grande Suécia, assim, bem-estar social, liberdade, uma utopia que talvez a gente imaginasse naquela época, esses novos grupos, eles veem a coisa de forma mais cínica e realista e passam a querer se apropriar do Estado para que eles fiquem mais fortes e ricos nessa batalha do bem contra o mal. Esses discursos, eles passam a se cruzar. Sim. Esses discursos passam a se cruzar, principalmente a partir das redes sociais, da transversalidade de bolhas Sim. que conectam as mesmas guerras, né? Que criam as guerras, bolhas se encontraram, né? Se encontraram e passam a compartilhar sentimentos e crenças de propósito de vida, né? As pessoas, entendi, nossa luta é essa, em defesa de uma liderança como Bolsonaro, quase um bandeirante, né? Se deixar ele asfalta a Amazônia porque o importante é ganhar dinheiro, que sejam os agronegócios que grilam as terras, os garimpeiros que derrubam a floresta, ou mesmo os milicianos que lutam contra os bandidos, traficantes favelados, mas que lutam em defesa. Você começa a ter uma série de conexões de bolhas, mas uma grande batalha do bem contra o mal que começa a conectar diversos grupos, né? E essa cultura pentecostal acaba sendo o pano de fundo do bolsonarismo, né? Nenhum grupo tem um apoio tão consistente e amplo como o pentecostalismo à extrema-direita que surge depois de 2018. Sim, e essa teologia da prosperidade, né? Que na verdade eles pegaram a forma da esquerda católica, né? Da teologia da libertação, mas com uma nova capa, né? Que é Jesus não quer que você seja pobre, Jesus quer que você seja rico e poderoso, né? A riqueza e o poder são bênçãos. Isso eu vi muito também nesses grupos, né? Evangélicos. Você conta também a história aqui do Marcelo Vitor de Souza, um personagem que é aqui de São Paulo, né? Conta um pouquinho dele, porque acho que a história também é diferente do Rio, né? A realidade aqui é bastante diferente do Rio e da história do Peixão. O Marcelinho é um amigo meu, porque eu conheci ele em 2003. É que em 94 ele recebeu 12 tiros e sobreviveu. Então, foi o ano da transformação dele. E eu conheci o Marcelinho no Embu, ele foi indicado por alguns amigos e alguns colegas, porque eu estava tentando entender a cena criminal no Embu, e o Marcelinho tinha sido um traficante da cidade. A gente se conheceu, tem toda a nossa relação inicial e atual, né? A gente vem conversando há muito tempo, e ele é um missionário da Igreja Evangélica Quadrangular, que depois de levar esses 12 tiros, se converte e monta um centro de recuperação de usuários de droga, que depois ele perde, e agora ele continua na luta aí para tentar montar um novo centro, e parece que dessa vez vai dar certo, ele vai retomar as atividades. Mas ele me ensina muito, e eu aprendo muito com ele, desse processo de transformação pessoal que ele vive, né? Então, ele era um cara que era muito temido, né? No bairro tinha vários inimigos, então ele me conta como é que ele
fez para pedir perdão, como é que ele fez para se perdoar, como é que ele passa a se relacionar com as outras pessoas. E ele tem uma vida muito trágica e problemática, com vários parentes e amigos mortos, assassinados. Então, muitas vezes a gente se encontrava no cemitério do Embu, que era o lugar que ele se sentia numa reunião familiar, quase. Uau! Então, era essa figura, assim como outros, né, do livro, que eu conhecia e que estavam muito mais restritas às crenças pessoais. Apesar da gente acreditar em coisas diferentes, né, era interessante, porque essa presença para ele era muito real, e ele me contava as coisas e eu não dava para contestar ou para problematizar, porque a fé era tão grande, né, que não tinha nem como debater, e não era nem o caso. Eu queria entender um pouco as coisas que ele enxergava e sempre quis, né? A questão é entender. E isso, para mim, era outra questão, né? A crença, essa capacidade de acreditar e de ter fé. Ele já, algumas vezes, como no livro eu conto, ele já me levou num grupo de amigos e todos ficaram orando, né, para mim, e às vezes surge um falando a língua dos anjos e você aceita Jesus? Aceita Jesus? Sim, aceito. Ao mesmo tempo, né, para continuar convivendo e continuar apurando. E às vezes eu me pergunto, será que algum dia vai acontecer algum clique na minha cabeça que vai mudar? Será que isso é possível acontecer? Ou nunca vai acontecer? Por que as pessoas passam a acreditar? É outra pergunta. Eu me perguntei também. É interessante mesmo, é fascinante, né, esse caminho. Como você falou, independente do que você acredita, essa conversão, né, dos evangélicos, e você conta desse caso do Marcelinho, é muito impressionante, né? Quando a gente já conversou sobre isso muito, né? Já trocou bastante sobre esse fenômeno, né, dos evangélicos, porque eu também estou acompanhando uma família de evangélicos que são missionários, já acompanho essa família também para um livro, e durante esses anos, 10 anos que eu fiquei acompanhando essa família, eles tentavam me converter o tempo todo, várias cenas como essa que você descreve, né, orando para você, e no fim eu acho que a gente, como jornalista, a gente fica dividido, né? Porque a gente tem a nossa própria crença ou crença nenhuma, mas você vê essa transformação nesse personagem. E eu lembro que eles me perguntavam muitas vezes, você acredita? E aí, em algum momento, eu fiz as pazes, né, com essa luta, que é dizer, eu acredito que vocês acreditam. E, de fato, eu acreditava, porque essa transformação é realmente muito real, muito visível, né? Então, a fé deles é indiscutível, né? Com certeza. O mistério é tão grande, né? E é tudo tão impossível da gente chegar perto. Não dá para a gente ter nenhuma pretensão. E para nós, como jornalista, é complicado porque é uma questão subjetiva, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê ali essa fé, como ela foi transformadora, né, para essas pessoas e como eles acreditam, toda a lógica do pensamento evangélico, principalmente dos missionários, né, como o Marcelinho. E, Bruno, você falou que você começou, né, na sua carreira, e eu me lembro disso, a gente não se conhecia ainda, e eu li uma reportagem tua, se não me engano, foi na Veja, que foi a reportagem com matadores, e eu lembro que eu recortei essas folhas, assim, que eu achei aquela reportagem incrível, né? A coragem também, né? Que se eu não estou enganada, eles te levaram encapuçado naquela primeira reportagem, ou de alguma forma que você foi... Eu lembro que você tinha uma cena... Eles botaram um capuz neles para tirar foto. Eu não lembro. Faz anos. Faz quanto tempo que você fez essa matéria? Sim, de 1999. A gente não se conhecia. Como é que você faz? Acho que tem uma curiosidade dos leitores, né, para saber como é que você faz essa aproximação. Como é que você se aproxima desses personagens? Como é que você conquista a confiança deles, né? Não trai a confiança deles, porque, independentemente do que você acredite ou que você acha sobre eles, né, existe um acordo ali, né, de você também não poder trair essa confiança que eles depositam em você. Como é que é? Acho que muitos leitores, tem muita gente que quer ser jornalista, mas mesmo pessoas de outras profissões sempre têm muita curiosidade em como você se aproxima e conquista a confiança dessas pessoas para que elas dividam essas histórias com você. Olha, Adriana, eu acho que são dois momentos. Quando a gente começou no jornalismo, né, pelo menos há 10 anos, o fato de ser jornalista já dava um certo glamour. É verdade. De uma
certa ponte da pessoa para outros ouvidos, né? As pessoas, elas queriam a ponte do jornalista para serem ouvidas. Sim. E eu chegava sempre apresentado por outras pessoas, amigos delas, né? E meio que explicando que ia contar a história delas da forma como talvez elas não tivessem oportunidade de contar, não como um policial ou como um juiz, Sim. julgando e falando dos erros que ela tenha cometido, mas tentando entender por que elas justificavam aquelas ações que elas faziam, quais eram as justificativas, por que elas ingressaram naquela carreira. Também não para passar pano ou para ilustrar qualquer coisa assim, mas para tentar enxergar um pouco a real. E aí, com esse respeito e com essa apresentação de outras pessoas, eles se sentiam mais confortáveis e falavam, né? Mas a minha sensação é que hoje cada vez é mais difícil fazer isso. Não sei se você tem essa sensação também. Sim. Porque com as redes, as pessoas podem contar suas próprias histórias. Sim. E a minha sensação, às vezes, hoje em dia, quando eu vou tentar falar sobre esses assuntos com pessoas tão diferentes, é de estar roubando a história delas. Nossa, eu tenho a mesma sensação. Hoje em dia eu tenho. Muita sensação. Porque ela é um valor, né? Tem um valor muito grande essa história. E eu sinto a mesma coisa. É curioso você ter falado sobre isso. É uma questão pra gente no jornalismo, né? Hoje parece que mudou, né? Parece que hoje em dia, com rede social, com a possibilidade, tantas possibilidades da pessoa também escrever sobre si próprias, então esse filtro é alguma coisa de alguns anos atrás, assim, que hoje é mais difícil, tem mais... É verdade. Como é que você vê o papel do jornalista nessa nova realidade? Qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar de fala? Acho que isso é legal a gente refletir. É curioso isso, porque no meu caso, Adri, não sei o que você acha, mas eu falo de um assunto que ninguém quer falar, nem os próprios assassinos. Você não vai ter um assassino reivindicando o seu lugar de fala, porque ele não vai falar sobre os homicídios dele, né? Sim. E os milicianos. Talvez o meu tema é justamente esse tema tabu que as pessoas preferem fingir, que não existe, que é o tema da violência, né? Que é muito... E muitas vezes ela acontece pela própria dificuldade de racionalizar a respeito e de ter uma mediação pela fala e pelo diálogo, né? Sim. Então, justamente esses diálogos que não surgem, ou essas falas que não surgem, porque se a pessoa falar, ela vai ser punida ou vai sofrer violência também, e vai provocar ciclos de violência e todas essas coisas, ser julgada, e que eu acabo... Nesse caso, sendo branco, playboy, morador de bairro central, de alguma forma eu acabo entrando e tentando, claro que com o máximo respeito do mundo, mas falando de um assunto que as pessoas preferem não falar. Sim. Né? Até pela minha segurança e pela minha posição social e tudo mais. Sim. Agora, a gente chegou a conversar, né? Quando eu fui fazer o livro das milícias, o pessoal da Todavia tinha me falado para escrever sobre a Marielle. E eu senti um pouco o ambiente, assim, senti que naquele momento elas não se animaram e não tinha muito a ver, e por isso que eu fui escrever sobre as milícias. Porque no caso da Marielle, a Aniele, a Mônica, a filha da Marielle, a mãe da Marielle, o pai da Marielle, eles tinham todo um projeto, né, que está sendo muito bem sucedido, de manter a imagem da Marielle e tal. Sim. E parece que eu queria roubar a história meio que dando uma de oportunista, assim, o cara chega de São Paulo para roubar a minha história e faturar em cima, sabe? Nesse caso, eu falei, bom, não vai dar. E aí, foi a partir daí que eu fui escrever sobre as milícias, que daí no caso das milícias, né, era uma outra perspectiva e era falar sobre o que só a justiça e a polícia fala, e a minha ideia é falar de uma outra perspectiva. Então, até um pouco da perspectiva deles, né, mas é uma perspectiva que eles não falam abertamente. Então você tem que, de alguma forma, roubar mesmo essas falas, né? Sim, tirar deles, né? Tirar, claro, na medida do possível, com respeito. Óbvio que eu não vou roubar a fala de um miliciano que, claro, né, imagina o que pode acontecer, mas assim, negociando e falando e conversando. Então talvez eu tenha essa vantagem no tema. Eu lembro que
Eu estou até com um livro aqui da Malala, a menina que queria ir para a escola, e a Malala também tem os livros que ela escreve. E eu achei bonitinho quando ela veio para o Brasil, ela falou, deixa eu assinar o seu livro. Eu falei, não, mas esse aqui é o meu, que eu escrevi sobre você. Ela falou, mas eu sou feita não só do que da forma como eu me vejo, eu também sou feita da forma como as pessoas me veem. Então, um livro, tocando nesse assunto que você está falando de lugar de fala, você sempre vai ter, e isso foi ela mesma que me falou, como ela se vê, como ela entende, né, a questão dela, a vida dela, e como uma brasileira vindo de um país tão diferente, que chega lá no Paquistão e tem um outro olhar sobre aquela realidade, mas que faz parte dela também, é quase como aquelas colchas de retalho, né? Você forma um personagem do que ele acha sobre si próprio, de como ele vê sua história e também de como as pessoas veem esse personagem. E esses olhares são válidos. Né? Essa pluralidade de olhar, ela também é válida. Ela virou um mito, né? A Malala se transformou num mito mundial, né? E graças a todas as histórias que foram contadas, por tudo que ela representou, né? Principalmente essa questão da educação, das meninas e da luta, até uma coisa meio batendo de frente com um olhar mais mágico e religioso do mundo, né? Desafiando todas essas autoridades religiosas e tal. E existe o mito dela também, como existe o mito da Marielle também, né? Também, e existe a realidade que é diferente, né? E existe a trajetória pessoal delas, né? Sim, que é geralmente sempre mais complexa. E acho que na tua área, né, também, um livro escrito por um ex-traficante ou ex-matador tem o seu valor, né, porque ele vai ter ali questões pessoais, mas um livro escrito do teu ponto de vista, também por todo o entendimento histórico, né, que você tem da criminalidade no Brasil, é outra questão. E eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro. Leiam República das Milícias, é muito esclarecedor. Leiam A Fé e o Fuzil, também é muito esclarecedor de tudo que a gente vive no Brasil. Eu gosto muito do trabalho do Bruno Paes Manso, porque ele consegue fazer essas conexões, né? Do pessoal com o religioso, com a política, com a economia, com o que estava acontecendo no mercado naquele momento, o que acontecia na política naquele momento, o que acontecia nas periferias naquele momento, e a gente percebe, né, que a realidade ela é muito mais complexa. Acho que também a gente teve, com a ascensão das redes sociais, as pessoas querem que a gente explique realidades muito complexas, né, num tweet. E isso está mudando a forma como as pessoas pensam, refletem e querem entender as coisas. E o fenômeno da violência é muito mais complexo, né? Você se despir de julgamento, você se despir dos próprios valores. Para entrevistar essas pessoas, como você faz, Bruno, tem um valor para a sociedade que é inestimável. Então, eu sou super fã, muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é também super precioso, e por tudo que você me ensinou nessa carreira de jornalista, que é tão fascinante. Imagina, Adri, eu que agradeço aí as palavras, um prazer falar com você. Também leiam Entre Sonhos e Dragões, leiam a Malala, livros incríveis, e também é recíproca admiração, né? Tá uma conversa de comadre aqui, né? Esse foi o nosso episódio, o nosso lugar de escuta, de escutar esse repórter, esse jornalista e escritor Bruno Paes Manso, que nos ensinou muito, porque ouvir é muito diferente de escutar. Escutar é uma escolha, e a gente precisa escutar as pessoas, como o Bruno faz com seus personagens, para poder entender a complexidade, né, das relações humanas e dos fenômenos sociais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, muito obrigada a quem nos ouve também. Um beijo e até o próximo episódio.